Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 13 em diante, que está escrito: Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Podeis assentar, por gentileza. Meus amados, o assunto que propõe este estudo é uma problemática que vem atravessando séculos. A disputa pelo governo do povo sem qualquer compromisso com a justiça, a ética, a decência e o respeito à palavra de Deus. Um ambiente extremamente corrupto, imoral, com desigualdade social e hipocrisia política. Neste cenário, o Estado brasileiro, por conta de partidos e governantes alienados, experimenta injustiça social, destruição do Estado de Direito, perseguição aos cristãos e leis ideológicas contrárias à família, à pátria, o direito e a Deus. Por conta disto, não podemos ignorar, ficar indiferentes, alheios ou calados ao momento político em que vive o nosso Brasil. Precisamos defender nossa família, nossa pátria, nossos princípios, nossa igreja e a nossa fé. É tempo, amados, de orarmos a Deus para que se levantem homens e mulheres que governem esse país com base na justiça, na igualdade e nos princípios bíblicos. É tempo de vigiarmos e escolhermos acertadamente quem merece o nosso voto. É tempo de votarmos em pessoas escolhidas por Deus e especialmente que sejam nossos irmãos. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 e 15, nós temos uma meditação muito importante para esta questão. Portanto, amados, o que Pedro está nos trazendo aqui, ele nos está trazendo sabedoria bíblica e orientações sobre o governo civil e a política brasileira, no caso de sermos brasileiros. Que tipo de sabedoria? Primeiro,
As autoridades são constituídas por Deus. O governo civil, apesar de ser humano, é ordenado por Deus, precisando governar bem, proteger e manter a ordem. É o que Paulo nos orienta em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. Também Moisés, Deuteronômio capítulo 16, versículo 18, 19 e 20. Em segundo, o que o apóstolo Pedro está nos orientando sobre esta sujeição, apesar da constituição divina e da escolha do povo, surge infelizmente governos perversos, devassos, corruptos e violentos que não temem a Deus. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11, versículo 21 e o versículo 25, teremos meditações a respeito do assunto que aqui estamos meditando. Em terceiro lugar, o que o apóstolo Pedro nos traz, ou que nos mostra nesta reflexão bíblica. Terceiro, quando se elege políticos ímpios, haveremos de experimentar um governo que não teme a Deus, que conquista o poder, geralmente com mentiras e golpes, que impõe atos e impostos e aliena o povo. Isto nós vemos o conselho do sábio Salomão, Provérbios capítulo 29, versículo 4 a 8, também versículo 12, versículo 14, versículo 24 a 27, encontramos orientações para esta postura. Por isso, amados, esta noite, aqui estamos trazendo este estudo concernente quem defende a nossa fé. A Bíblia, a igreja e a política. Quem defende a nossa fé? Este é o tópico ou tema que nós devemos estar atentos nos dias em que nós estamos vivendo. Faltam alguns dias para se concluir o momento em que há de votar. E eu, como pastor, jamais ficaria calado de orientar os nossos irmãos. Eu louvo a Deus, o vice-presidente da igreja que está, presbítero Domingos Farias, e esses dias estávamos conversando a respeito disso, que às vezes nós ficamos calados, passamos despercebido, e eu achei interessante, porque às vezes nós nos omitimos, e quando a gente vai falar, o estrago está feio. Em quarto lugar, no Brasil, há políticos e partidos que pregam a desconstrução da identidade humana. A sociedade atacam organizações e segmentos religiosos e são contrários à Bíblia. A Bíblia, amados, ela é a literatura da religião, o cristianismo. A Bíblia, ela é a literatura da religião, o cristianismo.
E o que a gente percebe é que alguns políticos estão querendo tirar de fora a maior orientação eclesiástica que temos para a família, para a sociedade, para a comunidade, para o mundo, a palavra do Senhor Jesus. O inimigo, ele tem lutado para que a palavra de Deus não seja falada da forma como ela é. O inimigo tem lutado, estamos estudando o assunto na EBD sobre a sutileza do inimigo. E ele tem entrado sutil, tem usado pessoas, até mesmo às vezes da igreja, que distorcem a palavra, que não observam o conteúdo da palavra, e por falta de conhecimento, falam besteira, falam coisas que trazem até às vezes confusão, dúvidas àqueles que ouvem. Mas Jesus Cristo disse uma certa vez: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra, ela liberta. Esta palavra, ela tem poder para libertar, para deixar a pessoa livre e ver a realidade do mundo em que vivemos. No Brasil há políticos e partidos que, para chegarem ou para se manterem no poder, utilizam-se de rituais macabros, oferendas satânicas e cultos a demônios. E aí entra, amados, o pensamento de alguns crentes: eu não vou votar em crente, para que não se desvie. Ora, amado, política não desvia ninguém. Carnaval não desvia ninguém. Festas por aí mundanas não desvia ninguém. E o que é que acontece? Somente revela o desviado que já estava no meio do povo. Não é que política desvia alguém. Não é que faculdade desvia alguém. Não é que carnaval desvia alguém. Apenas está revelando aquele desviado que já estava há muito tempo no meio do povo de Deus e agora se revelou. Sabe por que eu afirmo isso, amados? Porque Jesus Cristo comparou o homem prudente. O homem prudente, ele é aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha, que vem os ventos, as torrentes d'água, vem tempestades, mas aquela casa, ela não se abala, ela não se move, porque está alicerçado na rocha. E o crente que está alicerçado na rocha, que é Cristo, nada faz desviar. Assim, ele está pronto para subir com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a realidade. A Bíblia descreve o extraordinário desejo de Deus sobre as nações. Salmos de número 33, verso 2. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. A Bíblia também descreve como deve ser um governante. Provérbios capítulo 8, versículo 15 e 16. Por meu intermédio, reinam os reis, e os príncipes decretam justiça.
por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízos. O princípio da vida sociopolítica perante todos é amar a Deus e respeitar as instituições de ordem social, civil e religiosa. Provérbios capítulo 31, versículo 4 e 5, versículo 8 e 9. Este é o princípio da vida sociopolítica. O que tem trazido para muitos medo quando se fala em política é exatamente a politicagem. Porque política é arte, amado. É coisa bonita. Não é mesmo o diácono de Nelson Gama? Não é? Política é arte. Agora, a politicagem é que deixa nojo. E às vezes tem crente que gosta mais de politicagem do que de coisa séria. Aquele troca. Se tu me der tijolo, eu voto. Se tu me der dinheiro para mim ir lá em Belém e voltar, eu voto. Isso não é para nós, meus amados. Isso não é para homem direito. Não é para pessoa de caráter. A pessoa de caráter é aquela que faz o seu papel como cidadão e não se troca o seu caráter por qualquer outra coisa. Jesus Cristo pode voltar. Tem crente que não está esperando Jesus na época de política. Tem crente que está desligado do céu. Está pensando tanto em política que está se esquecendo que Jesus Cristo pode vir a qualquer hora e a qualquer momento. Não é hora, amado, de querer estar brigando. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades. Às vezes tem crente aborrecido com o irmão, fica de mal com o irmão, só porque o irmão não vota no candidato dele ou no candidato dela. Meu amado, isto não é de crente. Fique na sua, que ele fica na dele. Aí você briga por causa de um candidato, na próxima eleição já inverteu a história. Como existe hoje candidatos à presidência que hoje estão unidos. Na eleição passada era um derrubando o outro, hoje estão unidos. Aí você vai se meter nisso, meu amado. Você vai perder a sua salvação por causa de alguém que não está nem aí pela tua fé. Ore ao Senhor Jesus. Senhor, me mostra a direção. Quantos creem em revelação? Você crê em revelação? Os obreiros aqui acreditam em revelação? Deus pode te revelar, amado, por sonho, pela palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quais são os pensamentos errados a respeito da igreja e a política? Primeiro, voto no político fulano de tal, porque ele me ajudou. Isso é um pensamento errado. Errado. É comum encontrarmos irmãos que por gratidão votam em certos políticos pelo simples fato de terem recebido alguns benefícios. Não vou generalizar.
Estou falando daqueles que não têm caráter. Aqueles que não têm nenhum pingo de temor à palavra de Deus. E você sabe que aquela pessoa, aquele político não teme a Deus, não está nem aí para o evangelho, não está nem aí pela tua fé, e você luta e morre por ele. Mas tem aquele, tem aquela que teme a Deus, respeita a tua fé, te ajuda, respeita a família, é um pai de família. É diferente, meu amado. Eu estou falando em pessoas que não estão nem aí se é cachaceiro, se é drogado. Eles não estão nem, eles querem saber que beneficia a si próprio. É isso que eu estou falando. Eu lembro-me uma vez, quando dava aula em um dos municípios do estado, época de eleição como esta mesmo, estadual, federal, e eu coloquei no meu carro um outdoor de um candidato que não era do prefeito. Era um amigo meu, um empresário, morava em um dos apartamentos dele, na orla de Vila de Conde, e uma pessoa de caráter, e eu disse que eu ia votar nele. Aí o diretor da escola disse: professor, você vai para a rua, professor, se você não tirar, porque o prefeito vai saber. Eu disse: olha, meu amado, eu não preciso da prefeitura, a prefeitura que precisa de mim. Eu não preciso do Estado, o Estado que precisa de mim. Mas eu quero dizer para você esta noite, meu amado, você tem um Deus que não dorme e cuida de você 24 horas. Se você não negar o nome dele, se você for fiel até a morte, você receberá a coroa da vida. Você será abençoado. Deus não vai deixar que falte pão na tua mesa e nem na tua despensa, porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. Prefiro votar no ímpio a votar no crente. Outro erro. Eis aí um pensamento incoerente, nocivo e antibíblico. Quem pensa assim acredita que o crente, ao se eleger a um cargo político, virá a desviar-se do evangelho de Cristo. Outra, não vou votar ou vou votar nulo. Infelizmente, há pessoas que dizem: eu não vou votar, ou diz: eu vou votar nulo. Infelizmente, mas há um procedimento lamentável quando nós votamos ou anulamos o voto. Abrimos procedência para candidatos contrários aos princípios bíblicos, que sejam eleitos, pois seus eleitores jamais vão deixar de votar neles. Por conseguinte, o fato de não ir votar é desobedecer a lei da justiça eleitoral, que prescreve o voto obrigatório, igualmente quando a Bíblia recomenda obedecer às autoridades. Muitos não querem fazer. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. A cadeira não vai ficar vazia. Se você dizer: eu não vou votar, a cadeira não vai ficar vazia. Ela vai se ocupar. Ela será ocupada com alguma pessoa. E por você não votar, por você anular teu voto, o ímpio vai colocar alguém lá, que era para estar um crente, uma pessoa temente a Deus, ali defendendo a fé, defendendo a família, defendendo a moral. Outra questão que já vamos concluir:
A igreja não deve envolver-se com política e os pastores não devem falar de política. Os pastores não devem falar de politicagem, de estar com politicagem na igreja. Eu não apoio colegas que às vezes se vendem, e às vezes vendem a igreja fechada, sem os membros saberem, parece que está vendendo gado. Graças a Deus, amado. Por onde eu tenho passado, eu creio que esta mensagem vai ser publicada no YouTube. E por onde eu tenho passado, tem muitos que me seguem e sabem o que eu estou dizendo. Passei num campo em que os candidatos um a prefeito e outro a vice eram membros da igreja. Só que o candidato a vice era de outro partido e o candidato a prefeito era de um outro, totalmente oposto. E eu lembro que marcaram para os dois estarem no templo. A igreja lotou. Agora eu quero ver como é que o pastor vai fazer. Agora eu quero ver. Os dois estavam lá, chamei os dois. Se esse daqui, você já conhece, já foi prefeito, já sabe o trabalho. Esse outro aqui é a primeira vez, mas vocês conhecem, é membro da igreja. Nós vamos orar por eles. Dobre o joelho aí. Vamos orar para Deus fazer a vontade. Oramos, pronto. Tchau. E nenhum dos dois lados, o que perdeu, não ficou meu inimigo. Porque, amados, por onde eu passo, eu vou pastorear, eu vou arrebanhar. Eu não vou ficar comparatido aqui e dizer, olha esse aqui e tal, e outro irmão do outro lado lá, que é de outro partido, e eu passo falando, é esse aqui que é o verdadeiro. Aí termina a eleição, o meu candidato perde, e aí como é que eu vou ficar? Eu vim pastorear. Por isso eu aconselho a cada um, respeite o pensamento de quem quer que seja. Por mais aquele que diga eu vou votar em fulano, que você quer distância, respeite, não crie confusão, ora por ele e ora pelo candidato dele para Jesus salvar. A nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizada será salva. Considerações finais. É dever do crente orar sempre pelos governantes, para que administrem o poder público com justiça, decência e sem preconceito. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Precisamos nesses últimos dias meditar pela palavra sobre a política brasileira. É necessário impulsionar e instruir a igreja a respeito dos dias maus e das estratégias do inimigo contra a família, a igreja e a pregação do evangelho. É muito triste saber que existem alguns crentes e até obreiros que não estão empenhados verdadeiramente com o estudo da palavra de Deus, e ao terem sua fé confrontada pela atual conjuntura brasileira, preferem calar-se, achando que crente não deve falar ou se envolve com política. Velhas falácias como político não é coisa de crente. Jesus, quando veio na terra,
não envolveu-se com política. A Bíblia não fala nada sobre política. Crente que se envolve com política acaba se desviando. A igreja não precisa de representante política e não devemos perder tempo com política, pois Jesus está voltando. São contradições bíblicas que ajudam a eleger políticos corruptos. A igreja de Cristo não é filiada a nenhum partido, não recebe nenhum benefício do governo e nem está comprada por candidato ou partido, mas possui e prega princípios a favor da família, da justiça, do respeito ao próximo e da preservação única, integral e permanente das Escrituras Sagradas. Portanto, meus amados, fiquemos com esta palavra e vamos refletir a cada dia, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina que aí surgirem. Esteja pronto, esteja preparado, porque o Senhor está para voltar.